Pessoal, bom dia, boa tarde, em outros lugares do planeta. Esse é o nosso bate-papo sobre a Águia e o Colibri, com os autores da Águia e o Colibri. O tempo previsto para o encerramento, nós iremos até às 18h30, procuraremos ser pontuais. As perguntas serão cadastradas pelo chat, tanto do Facebook quanto pelo chat aqui do Zoom, e nós procuraremos responder o máximo possível, mas se forem muitas, nós iremos obedecer a ordem de aparecimento das questões. Tudo bem? Então, vamos lá, sem mais delongas. Quero apresentar aqui, eu tenho o privilégio de apresentar essas duas pessoas incríveis, que são o Roberto Crema, que é psicólogo, antropólogo, terapeuta, autor de mais de 30 livros e reitor da Unipaz. Roberto, tudo bem? Me escuta? E Cacá Verá, que é educador, integrante da Cátedra Indígena da Unipaz, terapeuta, ativista na área de ecologia e fundador do Instituto Arapoti, que atua na difusão da sabedoria dos povos indígenas e na defesa do direito das questões indígenas no Brasil. Tudo bem, Cacá? Muito bem, então tá com vocês a palavra. É uma alegria estar aqui com vocês. Olá, o meu irmão Cacá Verá, para focar esse tema que eu considero extremamente relevante para os tempos atuais. Não importa qual seja o seu caminho. Todos os caminhos levam a lugar algum, ou então para onde você já se encontra. Importa é que o caminho tenha um coração. Eis uma mensagem de Dom Juan Matos para Castanheda, que tocou toda a minha geração e muitas outras gerações. E eu devo dizer que o que me motivou a estar nesse momento com vocês, focando essa obra, foi que, em 1975, eu me formei ao mesmo tempo em psicologia e antropologia. E eu não podia recusar o convite da antropologia, de um trabalho, de um estudo de campo, e não podia recusar o convite de um consultório clínico. E foi quando eu encontrei Castanheda, já desde o início da minha formação, final da década de 60, começo da década de 70, e eu percebi que eu poderia realizar no meu consultório um trabalho de campo, de uma antropologia da consciência. E foi isso que eu realizei ao longo de 45 anos. E eu não posso também deixar de lembrar dessa narrativa que eu escutei do Pierre Vai e do Cacá Verá. Quando eles se encontraram, muitos anos atrás, o Cacá escutou o Pierre Vai escutou uma fala do Cacá Verá, no sul do país, e lançou-lhe um desafio. Venha conosco para implantar uma cátedra indígena na Unipaz. E eu me empenhei para que essa cátedra indígena se tornasse uma realidade. E esse livro consagra precisamente essa convocação do Pierre, extremamente sábia, porque se nós não resgatarmos a sabedoria, inclusive terapêutica, pedagógica, da ancestralidade, se não respeitarmos aqueles que já
chegaram e estavam aqui milhares de anos antes dos portugueses aqui aportarem. Como podemos imaginar ter justiça e ter saúde nesse país? E mais do que nunca nos tempos que estamos vivendo, precisamos resgatar essa potência, porque o xamã é o primeiro sacerdote, médico, é o primeiro educador, é o primeiro artista, é o primeiro cientista que, dançando em volta da fogueira, recontava e reconta, atualizando a história humana. Essa é a função do xamã, do pajé. Nós temos vestígios de xamanismo que remonta a 40 mil anos. Perto do xamanismo, a chamada ciência ocidental está engatinhando. E é incrível constatar que ainda não respeitamos. É como a nossa raiz negra, esse momento, com o mártir Floyd, levando milhares de pessoas de todas as cores, de todas as etnias para as ruas nos Estados Unidos. Isso é importante. Nós vivenciamos que é convergente com o que podemos chamar de apocalipse, que significa uma revelação. Aquilo que está subjacente vem à tona. Então, esse é o sentido de uma cátedra indígena. Porque são em nossas raízes que nós podemos absorver a seiva do nosso futuro. Sem a ancestralidade, também não haverá futuro para a nossa espécie. Caminho com o coração. É isso que distingue o xamanismo. O xamanismo é um caminho centrado no coração. Não importa se da Sibéria, se da África do Sul, se do Havaí, se Tupi-Guarani, se Tolteca. O xamanismo é uma sabedoria do coração. E como começou essa história? A história de um jovem antropólogo que se encontra numa rodoviária com um velho índio. Ele foi apontado por um antropólogo veterano que, vendo aquele ancião, disse: aquele é um dos xamãs, Nauau, nuvem, sobre o qual eu lhe disse a respeito do que eu vivenciei no deserto de Sonora, sobretudo. Castanheda se levanta, vai até onde estava o ancião e disse, com uma certa arrogância acadêmica: eu conheço muito das plantas de poder, nós podemos trocar nossos saberes, porque eu sei que também você é um expert. Simplesmente elevou o seu olhar, um olhar penetrante, para Carlos Castanheda e disse apenas: meu nome é Juan Matos. E o seu ônibus acabou de chegar. Se você quiser, nós nos reencontraremos. E esse olhar penetrante, com que na obra do Castanheda se chama de intento, porque a tradição tolteca, que é a tradição da águia, o totem, assim como o colibri é o totem da tradição tupi-guarani, a águia de olhar penetrante, fala desse poder cósmico que tem não apenas a plena atenção, existe uma plena intenção, que é o intento. Uma intenção sagrada. E Castanheda ficou tão abalado com esse olhar que ele não conseguiu retornar à Califórnia, que ele prosseguiu buscando até que encontrou Dom Juan Matos
o que mudou toda a sua existência pessoal e profissional. Isso que é o que mais me tocou na história do Castanheda. É que ele foi, primeiro, como um antropólogo, acadêmico, estudar, um ancião da tradição Yaqui. Porém, ele foi reconhecendo progressivamente que ele estava diante de uma inteligência telúrica, muito além do que ele tinha aprendido das academias. E ele teve a persistência e a humildade de se tornar discípulo de Dom Juan Matos. Porque é isso que me encanta na antropologia. Mais ainda do que na psicoterapia, que você se encontra com uma pessoa ou com um grupo de pessoas e busca exercitar uma compreensão empática. O antropólogo se encontra com outro universo do saber e do fazer, com outro paradigma civilizacional. Ele precisa ter uma abertura muito maior. É por isso que eu aprendi muito mais com os antropólogos na Universidade de Brasília, de Darcy Ribeiro. Estava lá ainda na época que eu lá estudei, na época da ditadura, mas o espírito de Darcy Ribeiro, um antropólogo com coração, estava presente. E me encantava entrar em contato com autênticos antropólogos. Então, no início, e esse foi o objeto do primeiro livro, que foi o mestrado, que representou a tese de mestrado do Castanheda, Ensinamentos do Dom Juan, que foi traduzido em português como A Erva do Diabo. É um livro que enfatiza, sobretudo, 3 plantas de poder: a datura, a erva do diabo, o mito e também o mescalito. E Castanheda, no início, ele pensava que o que ele estava aprendendo com Dom Juan Matos era sobre as plantas de poder. Na realidade, ele compreendeu, ano após ano, que Dom Juan Matos utilizou as plantas de poder com ele em função da sua coraça intelectual, acadêmica, quase que impenetrável no início. Não que as plantas de poder não sejam um instrumento da medicina dos povos originais, de todos os povos originais. Mas, no que diz respeito à tradição dos toltecas, desde o primeiro momento, e com aquele olhar penetrante, Dom Juan Matos quis ensinar o jovem aprendiz, Castanheda, a arte de ver. Isso que me causou também um profundo impacto nos primeiros livros de Castanheda. Porque na época eu era analista transacional de data e conhecia o que era o script de vida, um plano inconsciente que dirige a existência do ser humano, assim como Freud propôs o conceito de inconsciente. E quando eu me deparei com esse conceito de ver, não é apenas olhar. Dom Juan diferenciava olhar de ver. Olhar é essa distração nossa de todo o tempo. Ver, Dom Juan Matos dizia, para ver, você precisa parar o mundo. E parar o mundo é cessar os diálogos interiores. É silenciar o que na tradição tupi-guarani se chama nhenhenhé. Essa comadre fofoqueira que nós chamamos de mente, que quase sempre mente porque fica falando dentro de nós apenas do passado que engendra o futuro, as decisões que tomamos na primeira infância e a grande tristeza. Nós ficamos numa bolha de hipnose, via de regra. Esse é um aspecto da doença da normalidade que Jean Villeloup, Pierre Vai e eu denominamos de normose, que é uma doença de distração crônica, que os orientais chamam de maya, de ilusão, de samsara, em que a pessoa hipnotizada na primeira infância segue numa bolha de hábitos
de pensamentos, de sentimentos, de comportamentos que engendra não mais do que a esclerose. É isso que diferencia um normótico de um guerreiro. O guerreiro, ele está atento a todo momento. Ele cessou os diálogos interiores. Não é fácil. Leva-se uma existência inteira, para não dizer muitas existências, para você lograr silêncio interior. E quando a sua mente se esvazia, a sua taça transborda. E você é capaz de ver no coração do instante. E você então poderá seguir a mestria. O instante nos traz a cada momento. A isso eu chamo de ecologia da presença. Estar aqui, agora. O que é uma tarefa do guerreiro com coração. Então, por outro lado, a obra de Castanheda, ela é orgânica. Você jamais vai compreendê-la pela leitura de um só dos seus 12 livros, porque os conceitos vão se desdobrando de livros para livros, o que significa que tem uma consistência interna que se desdobrou ao longo de todos os anos do aprendizado de Carlos Castanheda com Dom Juan Matos. E, por outro lado, esse modelo que encontra-se na base da tradição tolteca, ele é energecêntrico. Ele converge, por incrível que pareça, porque tem milênios. É como a tradição tupi-guarani, nós estamos falando de milênios, no mínimo 10 mil anos. Converge com as descobertas da física contemporânea, de que esse universo não é um grande relógio movido pelas leis eternas de Newton, como se pensava no século XVII. Não, não. Esse universo é uma tapeçaria de energias consteladas, de eventos interconectados, probabilísticos. É um universo insondável. E é por isso que um dos primeiros ensinamentos que Castanheda levou anos para realmente lograr foi que há duas atenções. Existe uma primeira atenção que é chamada tonal. E tonal é uma ilha. É tudo que você pode definir, conceituar, nomear. Tudo que você encontra nos dicionários, nos livros. Tudo isso é tonal. E é importante. O ocidental é fixado no tonal. E isso nos levou ao desenvolvimento de uma tecnociência fantástica, sofisticada. Mas acontece que desorientada, desnorteada, porque existe uma segunda atenção, que vai além do literal. É onde nós encontramos o que chamamos de imaginal. Vamos realizar um encontro imaginal em setembro. O Cacaverá vai estar conosco, na Unipaz de Brasília. O imaginal é esse espaço sutil do processo. Nós somos fascinados pelo que acontece, o literal, as notícias, news, fake news. Só que um tsunami ou uma pandemia surge de repente por um processo muito longo, silencioso, discreto. Décadas nos levam a uma pandemia. Essa é uma pandemia anunciada. E nós ficamos agora procurando apenas vacinas. Tudo isso é muito importante, precisamos encontrar vacinas, precisamos de tratamento, mas é preciso olhar para o processo. De onde veio essa pandemia? E o processo só é acessível através da segunda atenção, que na tradição tolteca se chama Naual. O Naual é essa inteligência que é capaz de penetrar o mundo sutil, energético. Aliás, essa é uma expressão fundamental, inclusive no que eu relato, no que eu sintetizo a obra de Castanheda, com um detalhe importante, porque eu atualizo, eu faço uma síntese, porém uma releitura, atualizando essa obra através do fundamento transdisciplinar holístico, que é da nossa
Universidade Internacional da Paz. A visão holística que integra a parte e o todo, e o transdisciplinar, que é o diálogo da ciência com a filosofia, com a arte e a tradição ancestral e sapiencial. Então, o Naual, Dom Juan Matos, é chamado Naual com N maiúsculo, para diferenciar do substantivo Naual, segunda atenção, penetrar nas entranhas, na intimidade da realidade. Isso é arte de ver. Castanheda aprendeu a caminhar com as mãos vazias, aprendeu a apagar sua biografia, porque dentro da perspectiva juanita, nós nos utilizamos de nossas biografias para, através do ego, manipular uns aos outros no palco social. E apagar a biografia é uma forma de transcender todas as rotinas. E é isso que Castanheda fez. Por isso nós não sabemos qual a sua naturalidade, se ele é natural de Peru, do México, do Brasil, quando ele nasceu, quando ele morreu. Nós sabemos muito pouco de dados biográficos do Castanheda, porque ele levou muito a sério essa arte de apagar a biografia para reduzir essa patologia da autoimportância e para poder caminhar com leveza nas trilhas com o coração. Então, e ao mesmo tempo, isso é um paradoxo, no caminho tolteca existe o que se chama de recapitulação. Ao mesmo tempo, um guerreiro do coração aprende a recapitular a sua existência inteira para se tornar sujeito. Ou seja, para deixar de ser um objeto pelos ventos das circunstâncias e se tornar um sujeito. Eu diria que apagar a biografia seria relativizar o ego, seria cativar o ego para que ele possa estar a serviço do self. E a recapitulação é para se chegar no self, na dimensão do ser. Portanto, é interessante que a obra de Castanheda antecipou décadas o que hoje, na abordagem transdisciplinar, nós chamamos de níveis de realidade. Depois da leitura de alguns livros do Castanheda, que tem magia, tem uma magia que exala, e quem leu Castanheda sabe disso, que não são simplesmente palavras abstratas, tem ali realmente essa magia que nasceu com o ser humano e que ela faz parte da alma e da consciência humana. É assim como Zoroastro, é assim como Platão, é assim como toda a tradição gnóstica nos aponta. Existe uma magia de existir. E o que Max Weber vai chamar de desencantamento do mundo é precisamente a perda dessa magia, sobretudo a partir do século XVII e, de uma maneira muito especial, a partir do século XIX, nós perdemos o essencial, perdemos a alma, perdemos a consciência, perdemos a magia de existir e ficamos exilados num mundo frio, conceitual, de um racionalismo tecnicista, sem coração, sem alma, sem direção. E é nesse sentido que eu dizia que ler alguns livros do Castanheda nos leva a transcender essa crença ingênua de que só existe um nível de realidade. Vigília, por exemplo, nós estamos aqui, espero, na vigília. Mas daqui a algumas horas você vai se deitar e você vai estar num outro estado de consciência, que é o sonho. A arte de sonhar é fundamental na tradição tolteca. Castanheda aprendeu que é preciso despertar através da plena atenção, não apenas na vigília. É preciso despertar também no domínio do sonho. E ele aprendeu, no sonhar, fixar a sua mão ou um objeto
e, assim fazendo, tornar o sonho banal num sonho lúcido. A obra de Castaneda, grande parte dela se refere ao sonho lúcido. A outra questão, então, quando falamos de tonal e de naual, a ilha do tonal, de tudo que nós podemos conceitualizar, envolvido pelo oceano do naual, esse oceano de energias é o desconhecido que nos envolve, que jamais vamos esgotar. Por isso, você jamais vai explicar a obra de Castaneda, como você não pode explicar um poema, uma obra de arte. Isso passa por uma compreensão, não por uma explicação conceitual, analítica. É o que, ao longo de muitas décadas, eu desenvolvi como 2 caminhos. O da primeira atenção é o caminho analítico, mas eu já era um analista de data quando eu me dei conta que analisar só gera fragmentação. Analisar não cura. As pessoas estão doentes porque elas estão fragmentadas em suas mentes, em seus corações, nas suas existências. E o que é analisar? O próprio conceito diz, é fragmentar. Analisar é diabolizar. E a consciência de diferenciação é muito importante para explorar o mundo exterior e desenvolver a tecnociência. Agora, ela fracassa quando se trata de conhecer a alma e a intimidade do real. Aí nós precisamos de um outro caminho, que eu tenho chamado de sintético, que muitos já indicaram esse caminho. Em todos os meus livros, desde a década de 80, eu falo do analista e do sintetista para me referir ao tonal e ao naual, porque diante de um sonho, você jamais vai compreender um sonho só através da inteligência analítica. Você pode fragmentar o sonho nos seus componentes e depois ter como... É como pegar uma rosa. Você corta, tira as pétalas, decepa todo esse mistério que é uma rosa nos seus componentes e depois você olha para esses fragmentos e se pergunta o que é a rosa. Para se compreender o sonho, você precisa sonhar junto. É preciso se abrir para essa dimensão que tem a ver com o coração e com a intuição. Carl Gustav Jung falava de 4 funções psíquicas: sensação e pensamento, que conforma a base do tonal e da inteligência analítica. Agora tem o sentimento e a intuição, é o grau, é a dimensão feminina da inteligência, que nos abre para o universo do naual. Então, essa é uma perspectiva que eu venho trabalhando ao longo de muitas décadas. E falar sobre tonal e naual não é só uma abstração. Há que saborear. Mas se você não for capaz de deter os diálogos internos, se você não for capaz de silenciar a sua mente, você jamais vai saborear minimamente o que é o naual. E, por isso, o Castaneda precisou de treinamentos, de exercícios numa sese durante muitos anos. Você não compreende uma iniciação à tradição tolteca apenas através de uma leitura, que é a dimensão do tonal? Então, por outro lado, quando nós falamos do xamanismo, isso está bem claro na obra do Castaneda, nós falamos do animismo. Animismo vem de ânima. Ânima é alma. É compreender que tudo tem alma. As pedras, as árvores, os rios, os animais, os seres humanos, os transhumanos, tudo é almado, como diz James Hillman, na sua psicologia arquetípica, que resgata o animismo, que alguns antropólogos extremamente acadêmicos ridicularizavam o animismo como sendo uma superstição, a projeção antropocêntrica da alma humana no universo, mas depois da física quântica, depois da biologia molecular, depois da tanatologia, depois da psicologia transpessoal, depois da transcomunicação, depois dessas ciências
de ponta, eu pergunto, quem é ingênuo? Os nossos pajés, os nossos xamãs? Eles, há milênios, eles se exercitaram nessas duas inteligências, que leva a uma terceira atenção sobre a qual é impossível falar nesse pouco tempo que nós temos. Então, eu ainda quero me referir a uma arte de morrer. Isso é muito presente na obra do Castaneda. Ele aprendeu com Dom Juan Matos, que por sua vez aprendeu com Dom Julia, que por sua vez aprendeu com Dom Elias, numa sucessão de mestria que remonta a mais de 20 gerações. Ele aprendeu, portanto, que a morte caminha ao nosso lado. Dizia Dom Juan Matos, a morte está sempre no seu lado esquerdo, na distância de um braço. Olhe rápido para você ver, e você pode encontrar a sua morte. Nós vivenciamos uma normose de negação da morte. Nós temos uma fábrica de cosméticos, de uma indústria de cirurgias plásticas, nada contra, se for dentro de uma medida correta, porém, tudo para evitar uma consciência que é a única certeza que nós temos. Nós morreremos. Ou não? É o único certo. Mas onde nós aprendemos a morrer? Qual escola nos ensinou a morrer? Mesmo numa faculdade de medicina, nada se fala sobre a morte. Apenas agora, nas últimas décadas, pela ciência chamada tanatologia, a ciência do morrer e do morte, que nós chegamos a compreender um pouco esse processo, que na tradição do budismo tibetano, há muito mais de 1000 anos, se conhece profundamente. E Dom Juan Matos afirmava que um guerreiro é aquele que tem a consciência da sua finitude. É aquele, portanto, que sabe que não tem tempo a perder. Porque toda a tradição tolteca se respalda numa economia de energia, que se chama impecabilidade. A impecabilidade tolteca é você aprender a dosar e a ser mestre de suas energias e não dispersá-las numa existência em vão, inconsciente, sonambúlica. Saber que nós estamos aqui nesse privilégio da existência por algum tempo, é um sonho breve. E ter essa consciência permanente. Aprender a morrer para renascer. No momento seguinte, essa é a arte da ecologia da presença. Nos ensina a própria respiração. Quando você inspira, você nasce. A pausa é o tempo da existência. Quando você expira, você morre. A pausa é a existência. Quando você inspira, você renasce. São lições de todos os instantes que nos alertam e passam. E Castaneda aprendeu. Ele aprendeu que quando um guerreiro do coração, quando ele realizou a sua missão, quando ele sabe que a morte vai lhe tocar com seu poder que não negocia, o guerreiro faz uma dança final. Naquele local escolhido, numa montanha, certamente. Ele dança. E só depois ele parte. Mas é morrer de pé. É morrer conscientemente. E, portanto, é ser capaz dessa mestria de seguir viagem. Infinitos afora. Mistérios adentro. Então, bom, eu quero me referir ainda, para passar a palavra para o meu irmão Cacá, Verá, me referir a um grande terapeuta contemporâneo do século XX até 2018, quando ele fez a passagem. Eu estou me referindo a um mestre
de sistêmica, Bert Hellinger. E algo que para mim foi muito tocante, porque eu tenho estudado a obra do Bert Hellinger, se você não compreende a sistêmica e a constelação familiar, sem compreender o que é o Naual, Bert Hellinger não era um analista, ele acompanhava os movimentos das energias, ele aprendeu isso, eu suspeito, lá no xamanismo da África do Sul, dos Zulus. Ele viveu 16 anos. Ele era uma pessoa aberta, que aprendia todo o tempo. E é interessante que em 2010 ele recebeu um convite, ele estava dando um seminário no México para conhecer Dom Romatos. E ele foi, viajou, ele disse que viajou vários dias em estradas desérticas e ficou 4 dias debaixo de uma árvore com Dom Romatos e se tornou discípulo dele. E quando eu estive recentemente, antes de lançar esse livro que nós estamos apresentando aqui para vocês, aqui em Brasília, com Cacaverá, eu tinha chegado da Espanha, de Madrid, e tinha trazido esse livro, que é Plenitud, do Bert Hellinger. La Mirada del Naual, que ele dedica ao Bert Hellinger, e vai, inclusive, no seu final, apresentar as fotos, onde você aqui vê o Bert Hellinger e Dom Romatos. Nós não diremos analiticamente que é o Dom Romatos, como relatado na biografia de Castaneda, porque ele desenvolveu uma fenomenologia biográfica, foi isso que Castaneda fez, porque ele já tinha partido para a viagem definitiva. E, bom, porém, é um mistério. A pessoa pode retornar dessa viagem. Esse é um mistério. É o mistério de quem consegue ser peregrino das energias. E eu vou terminar falando de uma história que eu vou abreviar, que é uma história que eu aprendi com Bert Hellinger, para se compreender a importância da morte. É uma história que fala de um caminhante muito sedento, que há horas e horas caminhava. Ele vê um fazendeiro perto da sua casa e ele está tão sedento, ele se aproxima. E o fazendeiro está muito ocupado e não quer ser incomodado e pensa, tomara que esse caminhante prossiga. Mas esse caminhante estava muito sedento, ele se aproxima e pede um copo d'água. E agora o fazendeiro diz, eu não posso, pensa, não vou mandá-lo embora. E o convida para tomar um copo d'água na sua varanda. E o caminhante observa, caminhando para a varanda, olha, que jardim maravilhoso, percebe-se que aqui tem mãos boas, cultivando a terra, a Pachamama. E o fazendeiro diz, você percebeu isso? Você também se interessa? Eles sentaram, conversaram, e o caminhante se levantou para partir. E o fazendeiro disse, não, a noite já chegou, já tombou, fique, aceite minha hospitalidade. E, olhando para a escuridão, o caminhante disse, pois é, há muito tempo, há anos, eu me dei conta que para onde eu ia, alguém me acompanhava. Eu me sentava, alguém se sentava. Eu levei muito tempo inquieto com essa presença que me acompanhava sempre, até que um dia caiu um véu. Eu vi. É a minha morte. Eu fiz amizade com ela. Ela é uma amiga, a mais preciosa que eu encontrei na minha existência. Eu não sei mais viver sem a morte. Às vezes, quando eu tenho uma dúvida, eu estou num dilema, eu pergunto para ela. E aí eu silencio. Em algum momento, abre-se um clarão. E eu tenho uma resposta. Eu não sei viver sem a minha amiga
e conselheira, a minha terapeuta, a morte. O fazendeiro se sentiu tocado com aquilo. Ele nunca tinha escutado nada tão estranho. E ele olhou para a escuridão e ficou alguns minutos apenas nas trevas, olhando, até que ele reconheceu alguém. Era a sua morte. Ele se inclinou. E a sua existência adquiriu um outro sabor que nunca antes tinha tido. Como o amor que conhece a despedida. E como amor chega até as bordas. E foi assim que no dia seguinte, quando o caminhante se despediu, o fazendeiro lhe disse: eu te agradeço, você parte, mas fica comigo uma amiga, uma companheira. Eu espero que todos nós possamos olhar para essa mãe antiga, para que a nossa existência adquira um sabor, uma frescura da impermanência de tudo. E passo a palavra para meu irmão Cacá Verá. Olá a todas e todos. No ano de 1997, eu fui participar de um congresso cujo tema era naturologia. Então, o primeiro congresso de naturologia na ilha de Florianópolis. E nesse congresso fui convidado a estar numa mesa com um jovem monge, devia ser adolescente ainda, uns 15, 16 anos, chamado Michel, um monge brasileiro, trazendo aquela presença oriental, né, tibetana, nas suas vestes. Um grande amigo meu, companheiro das lutas pelas nossas causas, chamado Maxwara Cadwell, e um homem de branco, cabelos já grisalhos, os meus não eram, os meus eram bem pretinhos, mas aquele homem de branco, cabelos grisalhos, olhos azuis, chamado Pierre Weil. E nessa mesa, depois da nossa exposição, num determinado momento, eu conduzi uma pequena vivência com o público, que era uma dança, onde nós entoávamos alguns sons, e esse homem de branco, cabelos grisalhos, dançava também desengonçadamente, mas feliz, alegre. E no final ele se dirigiu até mim, o PR, e disse: você, como eu disse aqui, já conhece um pouco o propósito da Unipaz. E na Unipaz, representando aqui a Unipaz, eu gostaria muito que essa presença indígena tivesse um assento. Nós, na Unipaz, ainda não temos a presença dessa sabedoria ancestral em nossos cursos, em nossas atividades, e foi ali que esse homem de branco me convidou para fazer parte da cátedra indígena da Unipaz, fazer parte não, para criar essa cátedra indígena. E eu olhei para ele daquela maneira, entre surpresa e ao mesmo tempo acolhendo, né? Por que não? E foi assim minha entrada, minha pré-entrada na Unipaz, porque ela se efetivou realmente algum tempo depois, quando eu encontrei no Rio de Janeiro a Maria da Glória, uma grande irmã, companheira,
podemos dizer, cofundadora também da Unipaz, onde também num outro encontro memorável, onde nós levamos ali no Rio de Janeiro inúmeros pajés, representantes indígenas e outros representantes para fazer um seminário incrível que aconteceu no alto da montanha de Itatiaia. E algum tempo depois eu, em Brasília, conheci esse sujeito chamado Roberto Crema, que através do convite da Maria da Glória fui até Brasília, onde ele organizava uma mesa e um evento com nada mais, nada menos do que, se não me engano, era o neto de Gandhi, né? E aí eu olhei assim e falei, não, eu quero fazer parte dessa turma, assim, né? Já estava com um pé na Unipaz, aí entrou os 2 pés. E desde então tem sido uma parceria, né? O Roberto Crema se tornou meu irmão mais velho, e com a mesma alegria com que o PR acolheu uma representação da tradição indígena na Unipaz, ele também deu continuidade, e de lá para cá nós tivemos inúmeros encontros, inúmeros momentos, inúmeras imersões, né? Tanto como parceiros, como também como colegas, amigos de audiência um do outro, até o momento em que o Roberto me faz o convite para participar do que virou o livro A Águia e o Colibri. Ele já tinha os originais, e eu tive a oportunidade de ver já quase o final já de todo um trabalho que ele construiu ao longo de alguns anos, desses 12 livros que formam a obra do Carlos Castanheda, entrelaçados numa meticulosa investigação característica do Roberto, com o propósito de trazer dessa investigação aquilo que no coração dele e dentro dessa visão que lhe é peculiar, né, uma visão transdisciplinar, aquilo que nos era de fundamental importância para os dias de hoje. Eu achei aquilo uma experiência incrível e extremamente importante e fundamental. E quando eu sou convidado para participar desse livro, eu comecei a meditar em como poderia contribuir. E foi então que eu me lembrei e trouxe novamente para minha memória meus momentos também de troca, interação e aprendizado com essa tradição tolteca. E um deles aconteceu no ano de 2001, quando eu fui convidado por um mestre indiano chamado Swami Dayananda Sarasvati, que organizava em Nova Delhi, na Índia, o encontro de tradições ancestrais. Eu fui parar na Índia, em Nova Delhi, através desse convite de Swami Dayananda, e mediada por uma pessoa incrível, uma grande professora de yoga e discípula de Dayananda, chamada também Glória Arieira, também do Rio de Janeiro. E lá eu tive a oportunidade de conhecer e conviver com xamãs, parentes de outras partes das Américas, porque esse encontro reuniu xamãs da América Central, da América do Norte, e para mim foi uma grande honra aquele momento, e naquele clima de encontros de tradições ancestrais, foi que eu conheci, entre os diversos xamãs ali, a Catra Ortega, um descendente do povo tolteca, de uma etnia chamada Chichimeca, lá daqueles lados do México. E quando eu encontro a Catra, eu lembrei dos livros do Castanheda dos anos 80, a qual eu tinha lido
alguns livros, entre eles o Viagem a Itzlan, e eu perguntei para ele, você é um Naual? E ele olhou para mim com um olhar silencioso e disse, depois de assentar assim com a cabeça, sim, vamos conversar. E tivemos ali, naqueles 12 dias juntos, algumas profundas conversas, onde, através da fala dele, eu pude avivar em mim essa relação da tradição tolteca que, através dos livros do Castanheda, já havia tido uma informação muito básica, assim. E a nossa conversa foi tão intrigante que eu consegui ali, a partir dali, observar algumas correlações entre as visões de mundo do povo tolteca e as visões de mundo da tradição tupi. E quando o Roberto me convida para fazer parte dessa empreitada, eu pensei, vamos, então, seguir por esse caminho. Eu vou procurar estabelecer alguns pontos essenciais que são presentes nas duas tradições e, principalmente, aquilo que faz com que possa ser trazido à consciência, né, da sociedade como um todo, das pessoas que interessarem, que, de alguma maneira, embora haja uma diversidade muito grande de povos indígenas nas Américas, existe um fio essencial, um fio condutor essencial que sustenta toda essa diversidade numa mesma sabedoria, no mesmo saber, a qual eu chamo de a sabedoria ancestral. E foi assim, tecendo os fios, que eu elenquei alguns pontos em comum que o Dom Juan traz dentro dos livros do Castanheda, quando ele dialoga com Castanheda em inúmeros momentos ao longo desses 12 livros, e esses pontos em comum estão registrados na Águia e o Colibri. E, além do fato de participar desse encontro com o Roberto, e dessa parceria também escrita, já por si só, já para mim, é uma alegria e é uma honra, né? E cumprindo o meu compromisso dentro da Unipaz de trazer a expressão, os conteúdos dessa tradição, né, chamada indígena, também, para mim, é uma oportunidade de, na matriz, na raiz de algo que até hoje é caro para todos nós de origem indígena, particularmente no Brasil, que é a oportunidade de oferecer algo totalmente diferente da distorção que, a partir do século XVI, com a chegada dos invasores, tem se feito em relação aos saberes ancestrais, à sabedoria indígena, à cultura, valores, éticas e sua visão de mundo. Do século XVI para cá, foi se construindo no imaginário do brasileiro de uma maneira específica, mas também no imaginário de outras partes do mundo, mas aqui no nosso Brasil, foi se construindo uma ideia daquilo que é chamado de índio, extremamente distorcida, folclórica, além do fato de inúmeras outras coisas que têm acontecido de lá para cá com relação aos seus territórios tradicionais, com relação à nossa bem-amada Mãe Terra e com relação a esses territórios imateriais, que são os mais profundos e importantes para nós todos. O território das nossas visões de mundo,
os territórios de uma sabedoria ancestral também foram invadidos, dilacerados, dilapidados, né, destronados, né, saídos do seu lugar sagrado. Então, esse livro traz também uma oportunidade de, junto com a tradição tolteca, mostrar alguns valores que nos são imprescindíveis e alguns princípios que nos são profundamente importantes, né? E os princípios estão contidos nesse trabalho, nesse livro, né? E um desses princípios, o Roberto mencionou há pouco. Trata-se daquilo que a tradição tolteca chama de tonal e naual, ou primeira atenção e segunda atenção, né? Um dos motivos da cultura tupi e da cultura indígena, de um modo geral, ser incompreendida ou não conhecida pela sociedade chamada civilizada, pela sociedade contemporânea, é justamente o fato de que a sociedade contemporânea ela é muito centrada na primeira atenção, ela é muito centrada naquilo que os toltecas chamam de tonal, né? Que nós, na tradição tupi, chamamos de o mundo de baixo, né? O mundo da mensuração, o mundo que só é percebido pelos 5 sentidos, né? E pelos modelos e percepções externas, né? Esse é o mundo do tonal, como diria a tradição tolteca. E a civilização contemporânea, ela é exageradamente apegada à visão tonal, né? À visão da primeira atenção. A princípio, não existe nenhum problema nisso, né? Isso não é um problema, né? O que é um problema é justamente as crenças ligadas a mentalidades de exploração, escravização, utilização indiscriminada e totalmente fragmentada dos recursos, né, da natureza, essa utilização de um modo tão destrutivo ao ponto de chegar onde nós chegamos hoje, né? De vivermos num momento de extrema intranquilidade no que se refere à continuidade das nossas gerações, né? Mas, a princípio, essa primeira atenção não existe problema em si, porque ela é parte de nós, né? Essa visão tonal. O que acontece é que os povos indígenas, essa cultura indígena, tem uma predominância numa outra visão, na segunda atenção, né? Nessa visão do Naual. Praticamente todas as etnias, todas as culturas indígenas têm esse Naual, ou seja, essa capacidade de um modo natural de estar em segunda atenção, né? de ver, né? Através daquilo que nós chamamos aqui de mundo material, né? De ver a alma das coisas, né? De reconhecer essa alma das coisas, aquilo que o Roberto Crema se referiu como animismo, que é uma palavra também que precisa ser compreendida de uma maneira mais ampla e mais profunda, né? De uma maneira bem prática, é como uma pequena história assim, né? Uma pessoa da metrópole, uma pessoa da primeira atenção, olha para uma árvore e vê nessa árvore quantas mesas, quantas cadeiras, quantas tábuas essa árvore
pode dar. E uma pessoa de segunda atenção olha para uma árvore e vê nada mais, nada menos que o espírito da árvore. A energia pulsante em torno, dentro e fora dela, é a radiação que ela emana. Então, o segundo é uma visão o segundo que vê é uma visão naual, uma visão de segunda atenção, e o primeiro é uma visão tonal. Ambos estão corretos na sua visão, mas o uso que cada um faz dessa percepção é que vai determinar se essa consciência que vê é uma consciência madura ou é uma inconsciência, né? E a tradição tupi propicia, entre os seus fundamentos, né, o reconhecimento da vida como um sistema que vai além do mundo material. E isso é uma das coisas que existe em comum com a tradição tolteca. Na tradição tupi, nós olhamos a vida como um sistema também de 3 mundos: o mundo do alto, o mundo do meio e o mundo de baixo, né? A tradição tolteca, de alguma maneira, se refere aos 3 mundos no seu estado de consciência. Consciência na primeira atenção, consciência na segunda atenção, consciência na terceira atenção. Além desse princípio em comum, existem outros princípios, né? Existem outros pontos que foram elencados tanto pelo Roberto, né, quando ele vai revelando, trazendo o seu olhar ao longo da expressão assim da sua viagem pelos 12 livros, né, quanto na parte que eu narro, né. Uma outra coisa que eu destaco nesse sentido é a questão do intento, do poder do intento, né? Essa questão do poder do intento é uma expressão muito forte na obra do Castanheda, e consequentemente, né, como parte de uma tradição tolteca, né? Na tradição tupi, nós damos uma extrema importância para essa questão do intento, né? O intento, a grosso modo, realmente vem de intenção, né? Mas uma das coisas que reconhecer o poder do intento nos traz é verificar que onde nós colocamos a nossa intenção, né? Onde nós colocamos a nossa energia de intenção, nós atraímos, consequentemente, tudo aquilo a qual essa energia se refere. Isso é algo extremamente importante para ser verificado em nós como funciona e para ser reconhecido e para prestar realmente uma atenção, porque é pelo intento que nós podemos atrair coisas boas ou coisas ruins, e é pelo intento também que nós podemos nos conectar com a primeira atenção, segunda atenção ou mais além, né? Esse é um outro ponto importante que nós destacamos aqui na nossa troca nesse livro, nessa obra, né? Que eu julgo trazer aqui para vocês, né? Para mostrar como essas duas sabedorias têm princípios poderosos assim em comum. Uma outra coisa que eu aqui destaco é a questão da arte do ver, né? A qual o Dom Juan Matos se refere quando ele dialoga com Castanheda e a qual o Roberto Crema resgata quando ele faz a sua reflexão na Águia e Colibri, né? Essa questão da arte de ver é extremamente importante porque quando muitos de vocês escutam a palavra xamanismo, possivelmente vem à mente de vocês
batida de tambor, animal de poder, ervas de poder, enfim, esses elementos, né? Normalmente vem esses elementos, sauna sagrada e determinados chás também, né? Mas isso não é exatamente xamanismo. Isso são elementos que determinadas culturas antigas se utilizaram e acabaram se tornando, assim, referências mais de um modo de vida do que de uma filosofia em si, né? Isso é algo para nós prestarmos muita atenção, porque xamanismo não é tomar chá, né? Embora as palavras são próximas, chá, manismo, né? Não é também só tocar tambor e nem participar de uma sauna sagrada, né? O próprio Dom Juan coloca essa preocupação no seu diálogo com Carlos Castanheda, né? Fala dos xamãs antigos e dos xamãs da linhagem da arte do ver. O que é essa arte do ver, né? Verdadeiramente, a ideia e o princípio de que, para nós agregarmos e lapidarmos a nossa experiência nesta segunda atenção, é necessário aprender a ver, ver com o olhar de dentro, ver com a visão interior. E para ver, você não precisa de nada externo, embora alguma coisa externa possa te ajudar, mas para ver, realmente você precisa de algumas etapas que são básicas. E a primeira dessas etapas, o Roberto também já mencionou, calar o nhen-nhen-nhen, né? A palavra nhen-nhen é uma palavra tupi, né? Que significa exatamente isso, nhen-nhen-nhen, né? Vem de nheng, né? E a palavra yang na língua tupi, ao mesmo tempo que tem um sentido de alma, yang é alma, tem um sentido de palavra, de som, de vibração. O que é o yin-yin? São essas vibrações que se manifestam em nossa consciência mental, emocional, em nosso subconsciente, na forma de imagens, na forma de preocupações, na forma de crenças, né? A tradição tupi também chama esse complexo de nhen-nhen de Uvirayenru, né? Uvirayenru significa árvore de crenças, né? É necessário transcender essa árvore de crenças, é necessário transcender esse yin para que nós possamos nos integrar a uma visão mais límpida de nós mesmos. E esse é um papel do xamã. E esse é um trabalho do guerreiro de si, né? Aprender a ver, né? E o guerreiro aprende a ver, né? Não quando ele usa algum tipo de subterfúgio externo. Ele aprende a ver quando ele ousa, inicialmente, a entrar em contato profundo com seu Uvirayenru, com a sua árvore de crenças, com seus nhenhenhens, e ir mais além, né? E depois, esse mais além, esse segundo passo na arte de ver, é usufruir da travessia de algumas camadas até você realmente identificar-se com o silêncio. É uma travessia, né, de camadas e, pouco a pouco, você vai se tornando, então, mais consciente e mais presente também na segunda atenção, né? Nessa dimensão anímica, nessa dimensão também de visão mais ampla de si mesmo, né? E de um mundo que o cerca. Então, esses são alguns pontos, assim, que tanto eu quanto o Roberto consideramos importantes trazer, assim, na sua dimensão essencial,
nessa obra, né? E outras coisas também, né? Para mim finalizar, fechar aqui, né? Eu quero falar dos dois arquétipos que leva justamente o nome desse livro. Por que ele chama A Águia e o Colibri? A águia é o arquétipo da tradição tolteca, com certeza também de outras tradições dos povos norte-americanos, né? E o colibri é o arquétipo que marca a tradição tupi, né? Na tradição tupi, o arquétipo, o que representa este arquétipo do colibri é nada mais, nada menos justamente do que a nossa alma, né? A nossa essência sagrada. Por que colibri? Porque justamente é a nossa alma que navega, que transita em diversos níveis da consciência, e ele faz esse trânsito sempre, quer nós estejamos conscientes disso ou não, navega por esses diversos níveis e se detém em alguns níveis de uma maneira mais presente, dependendo da pessoa, porque isso varia de pessoa a pessoa, e se torna mais proeminente em alguns desses níveis. Mas o colibri é esse arquétipo da alma, justamente, que tem essa capacidade e esse poder de transitar pelos diversos níveis da consciência, onde, de uma maneira sintética, a tradição tupi chama de 3 mundos, né? O mundo de baixo, o mundo do meio, o mundo do alto, e onde a tradição tolteca chama de tonal, naual e além, né? Já o arquétipo da águia, a qual é nomeado o livro, na obra do Castanheda, né? O Roberto, com certeza, ele pode falar isso também, pelo fato de ter se debruçado profundamente nisso. Na obra do Castanheda, a águia representa justamente o momento em que um xamã ancestral dessa tradição tolteca conseguiu ver o grande espírito. E esse grande espírito, quando ele conectou através desse processo eminentemente contemplativo, eminentemente meditativo e consciente, ele percebeu-se e percebeu esse grande espírito como uma grande águia âmbar que envolvia aquilo que nós vamos chamar aqui todo o universo dentro e fora de si. E a partir daí, né, essa tradição tolteca quando refere-se à águia, está se referindo ao espírito como um todo, né, ao grande espírito, né, o grande naual, né? Enfim, então, esses dois arquétipos foram trazidos como título do livro para que tanto o Roberto quanto eu honrássemos, então, essa presença dessas tradições, né? É isso, né? A minha contribuição por enquanto. Gratidão à audiência. Passo para o Yuri, agora, fazer a mediação. Obrigado, Cacá. Uau, muito, muito bom escutar vocês. Vamos começar com o Cacá. Cacá, se a tradição tupi tivesse uma pergunta ou uma mensagem para a tradição tolteca, qual seria? Você poderia fazê-la ao Roberto, por favor? Uau! Sim, sim, sim. Pois é, se a tradição tupi me vem, na verdade, inúmeras questões assim, mas uma coisa que eu aponto assim é justamente o que a tradição tolteca acha da possibilidade de juntar esse tonal e esse naual. Isso é possível? Como é que é isso?
do ponto de vista da tradição tolteca, Roberto Crema? Obrigado, Cacá. Bom, de fato, são como dois olhos de um mesmo olhar. E quando eu tenho proposto ao longo da minha própria obra, quando nós integramos essa visão analítica, essa visão de superfície, essa visão do literal, essa visão, como você colocou muito bem, do mundo de baixo, nós aliamos com uma visão de profundidade, uma visão energética, da sutileza da própria realidade, uma visão que penetra o processo. Então, nós poderemos chegar, e aí é uma hipótese que eu levanto, porque na obra do Castaneda vai se falar na terceira atenção, e a terceira atenção eu considero precisamente a integração do tonal e do noal, que eu acho que está inscrita, inclusive, metaforicamente, no corpo caloso, que constela, são pontes, do ponto de vista de uma metáfora neurofisiológica, o hemisfério analítico, o hemisfério racional, positivista, com o hemisfério poético, com o hemisfério da delicadeza, do graal, da intuição e do coração. Seria uma terceira atenção, e nós poderíamos, então, falar de uma plenitude, de um olhar de plenitude, que é o título do livro de Bert Hellinger, Plenitude, em espanhol, La Mirada del Naual. Uau. É a possibilidade que eu vejo, que é absolutamente uma utopia realizável. Cada um de nós poderá realizar isso a partir da própria experiência interior. Obrigado, Roberto. Obrigado, Cacá. E, Roberto, agora para você. Qual é o recado ou a questão que a tradição tolteca teria para a tradição tupi-guarani? Ô, Cacá, você acha que quando a águia e o colibri voam juntos, isso pode nos levar a uma conspiração da consciência, que na tradição tupi-guarani se chama terra sem males, ou seja, essa profecia que você tão bem expressa, inclusive no próprio livro, a profecia do povo dourado? Sim, sim, sim. Na tradição tupi-guarani, se diz que, de um tempo para cá, essa terra que nós vivemos em corpo físico se tornou uma terra de males, uma terra onde os males passaram a vigorosamente se manifestar, né? Principalmente depois que o ser humano começou a envenenar a terra, envenenar as águas, envenenar o ar, né? E desonrar o fogo sagrado do seu coração, né? E que, por causa disso, nós iríamos ter uma travessia de uma longa noite, né, de ignorância da nossa consciência. Mas que, num determinado momento, diz a profecia, nós poderíamos reconectar com a Terra sem males se Tupã renascesse no coração do estrangeiro. Durante muito tempo eu meditei sobre isso, né? E durante muito tempo eu pensei, e uma das reflexões que eu fiz tem a ver com a tua pergunta, para mim significa justamente isso, porque o arquétipo da águia nos traz a ideia de amplidão, né? A águia é aquele ser que vê com amplidão as coisas, né? E a consciência, infelizmente, nossa, enquanto humanidade,
não é uma consciência ainda de amplidão, é uma consciência fragmentada, separada do todo, é uma consciência que tateia às cegas, ainda, assim, nos fragmentos de saberes, de conhecimento que, porventura, ocasionalmente ela acessa. Ainda não é uma consciência de amplidão, né? E também não é uma consciência de colibri, porque o colibri traz a ideia da habilidade de ir para o fundo, para dentro, para o interior, né? Buscar o néctar, né? O colibri busca o néctar da vida, e o néctar da vida está em nosso interior, né? Está na capacidade de fazermos, fazendo aqui uma tradução, fazermos realmente a nossa anamnese com sinceridade, com autossinceridade e, sobretudo, com profundidade, né? E quando a gente faz essa anamnese, ou seja, faz esse mergulho do colibri com autossinceridade e com profundidade, inevitavelmente nós conseguimos ver a luz que tem no fundo de nós, naquilo que é mais verdadeiro e mais essencial em cada um de nós. Então, eu tenho realmente refletido que essa profecia também está dizendo assim, quando a gente conseguir reunir esse colibri, quer dizer, retomar essa habilidade de fazer com que a anamnese de nós mesmos, através também de práticas contemplativas, práticas que nos integrem, para também buscarmos uma percepção mais ampla de nós mesmos, nós vamos conseguir, pouco a pouco, antes de emergir uma terra sem males fora, conseguir encontrar a nossa terra interna sem males. E isso pode significar, sim, né? Unindo essa águia e o colibri, sim, né? Uma perspectiva de um futuro inevitavelmente mais amplo, né? Mais consciente e, consequentemente, melhor, né? Para as nossas gerações. E agradeço você por essa pergunta. Muito bom, então passamos agora às perguntas dos participantes. Nós temos 3 questões cadastradas, 2 aqui da plataforma da videoconferência e a outra lá de fora do Facebook. Então, como nós estamos por menos de 10 minutos do tempo previsto e a proposta é que nós possamos honrar esse tempo, nós vamos resumir a essas 3, então. Vamos à primeira. A primeira é do Zé Luiz, lá de Minas Gerais. Zé Luiz pede, tanto ao Cacá quanto ao Roberto, que façam uma costura entre a tradição tupi-guarani, entre a tradição tolteca e o imaginal. Então, primeiro, por gentileza, aqui honrando a ordem que ele colocou, Roberto, por favor, primeiro. Então, é importante dizer que o conceito de imaginal, que vem da gnose islâmica e que foi resgatado no Ocidente por Henri Corbin, é um capítulo imenso, é um continente que foi, de fato, redescoberto por Henri Corbin, que vem desde Sohrawardy, passando por Ibn Arabi, por Molla Sadra, até nos tempos atuais. Fala do quê? O que é o mundo dos imaginários? É um mundo arquetípico, é um mundo das imagens estruturantes, é um mundo intermediário entre o sensível que nós podemos ver, ou seja, o tonal, e talvez a águia, o inconcebível, o incognoscível. Seja lá o que for, essa águia, você pode chamar de Tupantenodé, pode chamar de Yod-Hei Vav-Hei, pode chamar de Brahman, não importa tal, ela é inacessível. O que nos chega são as suas energias. E essas energias são os arquétipos. E arquétipos que falam de matrizes
que são fundantes, ou seja, o arquétipo é o invisível que engendra o visível, que é o símbolo, que aponta novamente para o invisível. Portanto, o espaço do pajé, do xamã, do nauau, é o espaço dos mundos imaginários, é o espaço da profecia, é o espaço da revelação, é o espaço da alquimia, é o espaço das narrativas mitopoéticas que você vai encontrar em todas as escrituras. E porque o ocidental naufragou numa certa analfabetismo simbólico, nós não podemos mais ler as escrituras. Ler as escrituras como quem lê um livro, por exemplo, Interpretação de Sonhos de Freud, puro tonal. As escrituras transbordam sonhos, é preciso uma hermenêutica, uma inteligência que é capaz de tratar cada passagem, como diz o cada passagem bíblica é suscetível de 72 interpretações, porque são 72 os nomes que damos àquilo que não tem nome. Aliás, na obra do Castaneda, alguns criticaram-no porque as paisagens que ele relata nos seus livros não coincidem com as paisagens de Sonora, do Arizona. E isso é conhecer. E quando o Castaneda fala daquelas paisagens, não é de uma geografia literal, é de uma geografia imaginal, psicocósmica, que precisa ser compreendida dentro da sua natureza simbólica. Da mesma forma, eu creio que o Cacá Verá vai poder esclarecer do ponto de vista da tradição tupi-guarani. Eu só acrescento, mano, assim, fazendo um paralelo com a tradição tupi, que para nós, então, na nossa linguagem, o imaginal é o mundo do alto, né? Representa o mundo do alto. Que é esse mundo do alto? É o mundo da emanação, é o mundo do divino mistério, onde toda a vida é emanada, que através desse lugar, não lugar, de emanação, desce determinados níveis e frequências para o mundo do meio, que nós chamamos de mundo do meio, que é o oceano vibratório, que tem como característica acolher esse imaginal sem imagem, e nesse mundo do meio, modular, né, aquilo que vai ser informação, ideia e futuras coisas, como nós dissemos na tradição tupi, que por sua vez desce para um mundo de expressão, que é esse mundo que a gente vive, né? O mundo tridimensional, é o mundo da expressão do imaginal. A tradição tupi diz que esse mundo de baixo é só um espelho, sombra desse mundo do alto, que é o imaginal. É só uma sombra, né? Complementaria dizendo isso e dizendo que esses três mundos não estão fora, estão dentro da nossa consciência. Nossa consciência nós tem uma dinâmica onde uma parte emana, outra parte modela e outra parte expressa aquilo que é. Muito bom. Vamos para a segunda pergunta, então. Essa pergunta vem da Daniele e da Caitlin, ou Kathleen. A pergunta, elas pedem para o Cacá falar um pouquinho sobre os 7 níveis do mergulho do colibri. Olá. Então, é difícil falar sobre esses 7 níveis dentro da dimensão do tempo e espaço aqui e agora que nós temos. Não sei se eu vou conseguir, né? Mas o que eu digo rapidamente é que na tradição também nós consideramos que esses 3 mundos, por sua vez, né, estão presentificados em cada um de nós em 7 níveis, né? 7 níveis conscienciais, 7 níveis de consciência. Na verdade, são 9, mas os lá do alto são tão incomensuráveis que nós não temos linguagem para isso. Então, a grosso modo é isso, né? Em nós manifestamos esses 3 mundos
em 7 níveis, sendo que grande parte da humanidade e nós, grande parte de cada um de nós mesmos, né, tem uma certa tendência a predominar o seu centro de atenção nos 3 primeiros níveis, que é basicamente assim, o nível da sobrevivência, né, o nível das relações, né, e esse nível social, assim. Mas não é possível falar mais sobre esses níveis agora, infelizmente. Desculpa, Catherine. Muito bem, vamos então para a última pergunta. É uma pergunta da Cíntia Tunes, que nos acompanha pelo Facebook. Ela pergunta ao Roberto Crema. Ela pede ao Roberto Crema se ele pode falar um pouco sobre os passes mágicos do Castanheda. Bem, eu tenho que dizer que também é um capítulo amplo, não é? Ele está contemplado e isso já é uma etapa muito posterior, quando o Castanheda, se dando conta que era um nauau de 3 pontas, e aí não vou entrar em detalhes, evidentemente, ele próprio, durante o tempo antes da partida definitiva dos seus mestres, Dom Juan Matos, Dom Renaro e outros, como Silvio Manuel, quando eles partem na viagem definitiva e Castanheda fica só, ele vai precisar fazer uma anamnese, um resgate, uma recapitulação, não apenas do que ele tinha aprendido, do que ele aprendeu no tonal. Ele precisou se recapitular do que aprendeu num estado intensificado de consciência no nauau. Ele levou 10 anos para resgatar e, enfim, depois ele vai constituir um pequeno grupo de apenas 4 guerreiros, ele, a mulher Nauau, uma sonhadora e uma espreitadora, e na Califórnia eles desdobraram, dentro de uma dinâmica muito própria, uma nova etapa, interpretando Castanheda tudo o que ele tinha aprendido com Dom Romato sobre de baixo, na qual, através da expressão corporal, nós podemos acionar o mundo do meio e o mundo do alto, utilizando a linguagem xamânica do Cacaverá. Então, isso aconteceu e foi uma abertura, foi pela primeira vez uma abertura para o palco social. Isso aconteceu em Los Angeles, durante algum tempo, em que eles ensinaram os passes mágicos. Porém, eu me detenho aqui, porque o tempo seria extrapolado se eu fosse entrar em maiores detalhes, e eu só faço uma referência final, que a poesia é muito importante na obra do Castanheda. E eu fiz questão que no livro A Águia e o Colibri constasse todos os poemas que Dom Romatos, Dom Renaro pediam para Castanheda ler para eles, porque eles consideravam o poeta um guerreiro que, através das metáforas, nos levam a uma fresta, a um mistério. Mas, nesse momento, para, inclusive, prestar uma homenagem ao que está acontecendo nos Estados Unidos, esse sintoma terrível, no Brasil nós temos um mártir chamado Galdino de Jesus. Galdino de Jesus. Alguns aqui acompanhamos, no dia do índio, ele é assassinado, ele é queimado em praça pública, é um mártir. E agora nós temos um mártir também dessa repressão que há com relação à tradição da África, da mãe África. E para homenagear, eu quero apenas terminar com 2 poemas. E, através desses poemas, resgatar esse tributo que nós devemos prestar aos povos indígenas, os povos originais, e também aos povos da mãe África.
O primeiro é um poema invicto, que Nelson Mandela se sentiu nele inspirado para sobreviver a quase 30 anos de prisão solitária, e ele dizia que esse poema o inspirava. É um poema antigo, de um inglês chamado William Haley. Da noite escura que me cobre, com uma cova, de lado a lado, agradeça a todos os deuses, a minha alma invencível. Nas garras ardis das circunstâncias, não titubeei e sequer chorei. Sob os golpes do infortúnio, minha cabeça sempre ainda erguida. Além deste vale de ira e de lágrimas, assoma-se o horror das sombras, e apesar dos anos ameaçadores, encontraram-me sempre destemido. Não importa quão estreita a passagem, quantas punições ainda sofrerei. Sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. E o outro poema é da Maya Angelou, que combateu ao lado do grande mártir também, Martin King, nos Estados Unidos, que foi assassinado, e também em praça pública, Luther King. É um poema, ela é um monumento da poesia americana, negra, sofreu toda a sua existência, e eu termino com esse poema, com parte desse poema. Chama Ainda Assim Eu Me Levanto. Ainda assim eu me levanto. Você pode me riscar da história, com mentiras lançadas ao ar, pode me jogar contra o chão da terra, mas ainda assim, como a poeira, eu me levanto. Como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, como a esperança emergindo na desgraça, assim eu me levanto. Você não queria me ver quebrada? Cabeça curvada e olhos para o chão? Ombros caídos com as lágrimas? Minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho o ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, com o ar, eu me levanto. Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror, de atrocidade, eu me levanto. Em direção ao novo dia de intensa claridade, eu me levanto, trazendo comigo o dom de meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E ainda assim eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Cacaverá, obrigado, Roberto Crema, pelo presente tão generoso de vocês, de estarmos aqui juntos, compartilhando da sabedoria Tupi-Guarani e Tolteca. Pessoal, é isso por hoje. Muito obrigado pela presença de todos aqui e nos encontramos em breve em outras lives aí, do Roberto Crema, do Cacá. Um grande abraço a todos. Yuri, só me permite dar um último recado, aproveitando. Eu e o Roberto Crema iremos participar de um evento chamado Ser e Líder, junto com dois grandes amigos também, a Monja Cohen e o Domingos Cunha, um grande sábio da arte do Enneagrama. 13 de junho. Então, a gente vai falar sobre autoliderança e esse arquétipo do guerreiro vai ser trazido aí novamente. Estão todos convidados. Mais informações procura no Facebook, lá no Instagram. Tá bom? Obrigado. Maravilha, Cacá. Obrigado. Boa noite, pessoal. Curtam a lua cheia, que tá linda, pelo que eu soube aqui pelos nossos amigos participantes. Que lindo. Boa noite. Que lindo. Que lindo. Parabéns. Esse foi uma live maravilhosa. Eu estou aqui na Amazônia.